quero trazer uma reflexão nessa manhã para as nossas vidas sobre 3 pontos importantes que eu considero na nossa caminhada. Desde o momento em que a gente ouve falar ao Senhor até o momento que nós nos convertemos a Ele. E a primeira coisa que me chama a atenção nesse texto é a questão de Zaqueu. Porque existe um momento nas nossas vidas, na nossa caminhada, na nossa vida diária, na nossa vida secular, que nós encontramos da mesma forma que esse homem. Tem um momento na nossa vida que parece que a gente olha ao nosso redor e nada mais faz sentido. Nós nos olhamos para nós mesmos, para o nosso interior e parece que não tem solução, não tem saída. A gente tem tudo, porque se você reparar, Zaqueu ele tinha posição. Zaqueu ele era chefe dos publicanos, Zaqueu exercia uma posição naquela sociedade. Zaqueu era rico. O que faltava para esse homem? O que precisava para esse homem ir buscar ao Senhor? É porque existem momentos da nossa vida que nós temos uma ferida tão grande, mas tão grande que nada disso nos satisfaz. Não importa a posição que você tenha, não importa o seu status, não importa o que digam para você, se as pessoas te elogiam ou não te elogiam, mas existe algo no seu interior que te coloca para baixo, que te deixa batido. E eu creio que era assim que esse homem estava se sentindo naquele dia. Zaqueu olhava para si e aquele vazio constante, aquele vazio que não era preenchido, aquilo incomodava ele. A incerteza das coisas, o que eu vou fazer? Como? Porque, irmãos, existem momentos que não é o que você tem, não é o que você é. Eu conheço amigos que me ligam e falam: Carlos, nós precisamos conversar, eu preciso conversar contigo. Eu falo: o que você tem, meu irmão? Ele: olha, eu tenho tanto dinheiro na minha conta, eu tenho tantos bens, mas me falta alguma coisa. Me falta alguma coisa porque eu me sinto deprimido, eu me sinto mal, nada que eu faço me satisfaz. Porque existe, amados, uma coisa que foi quebrada lá atrás. Lá atrás no Éden foi quebrado o relacionamento com Deus. E essa parte da sua vida só Ele pode completar. Não são os bens que você tem, não é a roupa que você veste, não é a posição que você ocupa, nada disso vai completar o vazio da presença de Deus. Só Deus pode completar. Zaqueu então ele ouviu dizer que naquele lugar ia passar um homem. Ia passar um homem que havia curado muitos, que havia curado paralíticos, que havia curado uma mulher de um fluxo de sangue, onde os médicos já haviam tentado vários anos, mas nada tinha dado solução. Então ele chega e ele ouve dizer. Ele toma então a decisão: eu quero ir conhecer esse mestre. O Rabi da Galileia vai passar aqui. Eu preciso conhecer esse homem, porque esse que tem curado as enfermidades físicas dessas pessoas, talvez ele seja capaz de curar o vazio que está na minha alma. E a primeira coisa que eu quero dizer para você é com relação à vontade. A sua vontade de se chegar a Deus. Amado, Deus é Deus do impossível. Deus fez o céu, a terra, mas a vontade de conhecer a Deus, essa vontade que é latente no seu interior, porque quando você começa a ouvir a palavra de Deus, aquilo muda no teu coração, aquilo gera um constrangimento em você, porque você sabe que aquilo que você faz é errado, que aquilo que você faz não é certo diante de Deus, e aquilo atinge o teu coração, e então você começa aquela vontade de conhecer a esse Deus, assim como Zaqueu teve vontade de conhecer a Jesus. Mas a vontade sozinha, irmão, ela não faz nada. Se eu tiver vontade de comer, se eu tiver vontade de beber, mas se eu não tiver a atitude de fazer algo para comer, de pegar algo para beber, não vai mudar o quadro da minha vida. Não vai mudar a minha situação, não vai mudar quem eu sou. Eu tenho um desejo, eu tenho uma vontade, eu tenho uma consciência, eu sei que o Rabi da Galileia vai passar, eu sei que Jesus pode mudar a minha vida, eu tenho vontade de conhecer o Senhor. Mas se eu não ir, se eu não tomar a atitude de ir conhecer esse mestre,
se eu não jogar o meu pão sobre as águas, se eu não tomar a atitude de ir até onde o Senhor se encontra, nada vai mudar na minha vida. A vontade somente, sozinha, ela é vã, irmãos. Existem pessoas que passam a vida toda com vontade de abrir um negócio, com vontade de fazer uma faculdade, com vontade de mudar a situação da sua vida, mas elas ficam procrastinadas, paradas, elas não agem. Se você não agir, se você não caminhar na direção do Senhor, nada vai mudar. Repare, irmãos, aqui ele tinha o conhecimento, ele sabia quem era Jesus, ele sabia onde Jesus ia passar, mas o conhecimento sozinho, sem determinação, sem atitude, não muda o quadro da sua vida. Não muda. Eu posso saber e conhecer, olha, para eu abrir uma loja, eu preciso alugar um lugar, eu preciso tirar as patentes, eu preciso... Mas se eu ficar parado em casa, eu vou continuar na mesma situação. Um abismo chamando outro abismo. O coração amargurado, o coração triste. Aquela situação onde você acorda de manhã cedo, irmão, quantas vezes isso aconteceu na minha vida, vindo dos bailes, das festas, eu chegava em casa e olhava no espelho, aquela imagem deformada daquilo que um dia tinha sido uma criatura de Deus, aquilo que um dia o Senhor tinha criado para a honra e para a glória do nome dEle. Então você olha aquilo e você vê a descaracterização do ser humano. Eu olhava para mim e eu falava, Senhor, eu preciso estar na Tua presença, mas eu tinha vontade, mas não tinha atitude, e sem atitude nada muda. Dia após dia continuamos na mesma. Olhamos, enxergamos, contemplamos de longe aquilo que é a presença do nosso Deus. De um certo momento nos alegramos em nosso coração de ouvir a palavra do Senhor. Mas sem a atitude, irmãos, tudo isso se torna vã. Sem a atitude de irmos, de buscarmos, de conhecermos, isso se torna nada. Zaqueu queria estar próximo. Zaqueu queria ver. Ele não tinha somente a vontade, irmãos. Ele tinha a atitude, a determinação. No versículo 4 diz assim: e correndo adiante, subiu a um sicômoro para o ver, porque havia de passar por ali. E correndo adiante, subiu a um sicômoro para o ver, porque havia de passar por ali. Por que atitude? Amados, Zaqueu era baixo. Zaqueu era baixo. A Bíblia fala no versículo anterior que ele era um homem de pequena estatura. Então a primeira coisa que eu vejo de determinação em Zaqueu é que ele não se deixou limitar pelas suas dificuldades. Ele não se deixou limitar pelo seu ser, pelas suas limitações físicas, pela sua falta de capacidade. Ele não deixou se limitar pelo aquilo que ele mesmo tentaria. Não, de repente, Zaqueu, olha, tu é baixinho demais, tu vai subir nesse cômodo aí, tu cai e morre. Mas a Bíblia fala que, ainda que o teu coração te condene, maior é Deus do que o teu coração. Ainda que eu olhe para mim e veja em mim alguém que é incapaz de servir ao Senhor, eu olho para o Senhor e vejo todo o esplendor da glória de Deus, eu vejo a grandeza desse Deus maravilhoso, eu falo, Senhor, eu nunca vou alcançar a tua plenitude, e isso é verdade, irmão. Você nunca vai ser perfeito como o Senhor exige que você seja perfeito, mas Ele é quem te aperfeiçoa. Quando você assume diante dEle a sua falta de capacidade de fazer algo, você abre espaço para o sobrenatural de Deus. O natural eu faço, eu vou até lá, eu subo do sicômoro, eu quero ver, isso é a parte natural. Agora o sobrenatural pertence a Deus, irmãos. Quando você fala assim, mas eu preciso me consertar, eu preciso primeiro resolver a minha vida, você nega a palavra de Deus, você nega o que o próprio Senhor disse, porque Ele entregou o seu Filho, porque enxergou que nós éramos incapazes de servirmos a Ele como deveríamos. Então Ele coloca todos nós debaixo da sua graça,
para que possamos ser salvos, não pelaquilo que fazemos, não pelaquilo que somos, mas pelaquilo que Ele é, por aquilo que Ele representa. Ele diz: sede santos, porque eu sou santo. Sedes perfeitos, porque eu sou perfeito. Irmãos, é a presença de Deus na tua vida que te torna perfeito, que te torna santo. Você não tem santidade em si mesmo, você não tem perfeição em si mesmo. Somos todos imperfeitos. A palavra de Deus, ela nos compara a vasos de barro. Amado, a palavra não nos compara com vasos de porcelana, com vasos de ouro, ela nos compara a vasos de barro. Vasos de barro são vasos sem valor, vasos que qualquer pessoa olha e julga aquilo como sendo nada. Ninguém paga uma grande quantia por um vaso de barro. Mas Ele pagou um alto preço. Ele pagou o preço que eu era incapaz de pagar. Eu nunca vou saber o preço que Ele pagou, porque Ele pagou por mim. Ele se despiu de toda a sua glória, Ele se despiu de todo o seu poder, Ele se fez homem para que hoje eu e você pudéssemos nos alegrar na presença dEle. Cada um de nós que nos assentamos aqui não somos julgados pelo Filho do Homem que veio em favor de nós, mas todos nós somos coparticipantes da mesma graça. Ele não aponta para você, Ele não olha para você como o mundo olha. O mundo olha para nós e diz: não, mas aquele ali era errado, aquele ali fazia tantas coisas erradas. Ele não olha assim, amados. Ele olha para nós com um olhar de perdão, porque Ele conhece o sofrimento do nosso coração. Ele vê a nossa falta de capacidade, então Ele se faz pecado por nós, porque o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e essa paz aqui eu estava buscando. Mas a primeira coisa que Ele teve que deixar de lado foram as suas próprias limitações, as limitações do seu coração o acusando. De repente no seu interior, Zaqueu dizia para si mesmo: mas você, publicano, que fica recolhendo imposto dos outros, que rouba os outros e que defrauda, você vai lá se encontrar com o Senhor? Essa é a primeira luta que nós temos. A primeira luta que nós temos quando nós queremos começar a caminhar, quando nós queremos começar a conhecer o nosso Senhor, são as nossas próprias limitações, as acusações da nossa mente, as acusações do nosso coração. E é a primeira que você tem que deixar de lado, porque a palavra de Deus diz: deixando para trás as coisas que para trás ficam. O passado não importa, o que importa é a tua vida diante de Deus daqui em diante. É de agora em diante, o ontem não importa. O que importa é agora, é o hoje. Zaqueu deixou de lado a multidão. Ele teve que enfrentar a multidão, e a multidão é o mundo. É o mundo que se opõe a você. É o mundo que se impõe contra o seu caráter, contra aquilo que você quer viver, contra aquilo que você quer ver. Você quer ver o Senhor, você quer contemplar a face desse Deus, você quer se chegar perto, para quem sabe ainda que de longe, por um curto momento, observar a face do Deus vivo que está entre nós. Mas o mundo diz que não, o mundo quer ficar no caminho, o mundo quer te impedir. Você tem que vencer isso, irmãos. Você tem que ter determinação. A vontade sozinha, ela não faz nada. Precisa ter determinação, precisa ter atitude. Abra sua Bíblia no livro de Lucas ainda, capítulo 15. É só voltar algumas páginas. No capítulo 15, no versículo 17, diz assim: e tornando em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Irmão, existia ali uma vontade, existia ali um conhecimento. Aquele homem sabia: os empregados do meu pai, os empregados do meu pai nessa hora estão se regozijando à mesa, estão comendo, tem abundância de pão. Existia um conhecimento, existia uma vontade, pelo que ele diz, você vê que existe uma vontade
olha, nessa hora, os empregados do meu pai teriam pão e eu estou aqui, vivendo na miséria espiritual, afundado, sendo humilhado. Porque diz no versículo 16, diz assim, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Para os judeus, estar no meio dos porcos, animais imundos segundo a lei, era uma humilhação muito grande. Eu não consigo mensurar o que seria comer da comida dos porcos. Mas essa é a situação na qual o inimigo quer ver você. Ele luta, ele faz tudo para te ver nessa situação. Olhando de longe, contemplando de longe, vendo todas as maravilhas que você poderia ter, mas se alimentando com os porcos, no sujo, na sujeira, na imundícia desse mundo. É assim que o inimigo quer te ver. Porque ele se opõe a toda a vontade de Deus. E amados, a vontade de Deus para a nossa vida é que nós venhamos a viver na presença dele. Eu não estou falando de riquezas neste mundo, porque nesse mundo nós não temos nada. Aquele que pensa ter alguma coisa nesse mundo, nesta terra, é o mais miserável dos homens, porque esse mundo está condenado. As coisas que aqui estão, aqui ficarão, mas eu estou dizendo para você, amado, é um alimento que ninguém pode comprar com dinheiro, que ninguém pode comprar com riquezas. Eu estou dizendo para você que é aquele maná que desce todo dia sobre a vida daqueles que creem, que amam e que se entregam na presença do Senhor. É isso que o mundo não tem, amados. É isso que aquele jovem almejava. Ele tinha vontade, ele tinha conhecimento. Mas a vida dele só começa a mudar a partir do versículo 17, que diz assim, e tornando em si, disse, quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço fome. E no 18 ele diz, levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado de teu filho, faz-me como um dos teus empregados. Foi a partir daqui que a vida daquele homem começou a mudar, amados. Foi a partir daqui, quando ele tomou a atitude, quando ele teve determinação para chegar diante do seu pai e falar, olha pai, me desculpe porque um dia eu estava na tua presença, um dia eu caminhava com o Senhor lado a lado, eu acordava de manhã, eu falava contigo, eu jejuava, eu orava, eu buscava a tua face, mas em determinado momento eu peguei tudo que era meu, e eu falei, olha Senhor, eu não preciso de ti, eu consigo viver a minha vida sozinho. Desde então, tudo se tornou em desgraça, tudo se tornou em fracasso. Senhor, eu não sou digno mais de ser chamado de ti, mas pelo menos trata-me como de um desses pequeninos da sua casa, porque, amados, os pequeninos da casa de Deus nunca sentem falta de pão, amados. O mundo fica louco, desesperado, mas nós temos o nosso Deus, a certeza das coisas que se não são. Eu sei que se hoje o Senhor me levar, eu estarei com Ele por toda a eternidade. É a convicção, irmão, é a esperança, é a fé com confiança. A esperança é isso. É eu confiar naquele que fez a promessa, naquele que falou, filho, olha, eu tomo sobre si os seus pecados, as suas iniquidades. A cédula foi rasgada, o sangue de Jesus nos liberta, mas temos que tomar atitude. Nos julgamos tão fortes, tão másculos, mas somos covardes ao assumir diante do nosso Senhor a nossa falta de capacidade, a nossa pequenez. Disfarçamos com a nossa altivez, com a nossa prepotência, a nossa falta de capacidade de se submeter diante do único, eterno e soberano Deus. A palavra
palavra de Deus diz no livro de Josué, capítulo 1, versículo 6, parte A, diz assim: esforça-te e tem bom ânimo. Amado, esforça-te, seja firme, seja persistente, seja forte, continue. É difícil, irmãos. Se eu falar para você que é fácil, não é. É difícil, olha isso aquilo. Olha tudo que ele teve que enfrentar para poder enxergar no Senhor. É difícil, mas esforça-te. Esforça-te, tem bom ânimo. Bom ânimo, amado, é ser corajoso, é ser audacioso, é ousar sair da sua casa, é ousar chegar no caminho onde ele vai passar, é não ver como chegar perto dele. Então você fala: eu vou subir porque eu quero ver no Rabi da Galileia, porque ele tem uma cura para mim, ele pode mudar a minha vida, ele pode mudar o meu quadro, eu quero me encontrar com ele, eu tenho desejo, a minha alma anseia por isso há muito tempo, eu vou lá, eu vou tomar atitude. E o versículo em Josué 1:9 diz assim, ele continua, né? Esforça-te, tem bom ânimo, não temas e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo. Se tem uma coisa que eu aprendi, meu amado, é que todas as vezes que eu tento fazer alguma coisa de mim mesmo, eu erro. Todas as vezes que eu tento lutar uma luta com a força desse braço, eu erro. Todas as vezes que eu tento fazer alguma coisa de mim mesmo, eu erro. Mas quando eu chego na beirada, na frente da batalha, eu digo: Senhor, até aqui eu sei que eu consigo vir. Até aqui, meu Deus, eu consegui caminhar. Mas esse gigante que se apresenta diante de mim é forte demais. Ele é muito maior do que eu, mas olha, Senhor, ele vem diante de mim com paus e pedras, mas eu vou contra ele em nome do Senhor dos Exércitos. O Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Quando você entrega o caminho a ele, fala: Senhor, olha, eu estou aqui de coração aberto, e eu confesso diante de ti, olha, eu quero te servir, eu quero te buscar, mas eu não consigo. Irmãos, eu tive 3 overdoses. Eu chegava e olhava diante do espelho, eu falava: olha, não dá, Senhor, eu não consigo, porque chega na sexta-feira, eu saio pelas ruas e eu fico perdido. Então o Senhor, ele faz o seguinte: olha só, eu te ajudarei, eu sou contigo. Só caminha, começa a caminhar na minha presença, que eu faço o resto. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Isso é confiança, isso é acreditar, isso é determinação, irmãos. Senhor, olha, está difícil, Senhor, estou desempregado, tenho uma criança em casa para criar, eu ganho R$150 por mês e é o que dá para pagar o aluguel e sobra pouco para comprar ovo. Então seu patrão, que é seu pai, diz assim: cadê o Deus que tu serve? Cadê o Deus que tu serve? Porque quem te sustenta sou eu. Então eu falei para ele assim: amém, meu irmão. E fui para dentro do quarto orar. Eu falei: Senhor, olha lá, olha o que ele está falando. Ele está falando que tu não é Deus, não é contra mim que ele fala, é contra ti. Naquela mesma hora o telefone tocou, irmãos. O telefone tocou, era de uma transportadora Jamé. E ele veio todo sem graça. Ele olhou para mim e falou assim: ó, ligaram aí para ti aí. Mas ligaram de quê, irmão? Não, é vaga de emprego aí, mas não vai dar nada não. Aí eu falei assim: meu irmão, é Deus quem sabe, não é você. Então você não volte mais aqui, então não quero mais saber. Amém, irmão, se for da vontade de Deus. E eu saí, irmão, e fui. No dia que eu fui buscar aquele emprego, a roupa era maior do que eu, porque era emprestada. Eu não tinha roupa social, e naquela época você tinha que ir de roupa social, e a roupa era maior do que eu. Eu saí de casa de manhã cedo, eu não tomei café, não era porque eu estava em jejum lá, porque eu não tinha nada para comer mesmo, então eu fui do jeito que estava.
Quando eu peguei o ônibus que ela pegou a Avenida Brasil, o Senhor falou comigo assim: hoje tu saberá que eu sou Deus na tua vida. Hoje tu saberá que eu sou Deus na tua vida, tão somente não negue o meu nome, e tu contemplarás. Irmão, amém? O Senhor está colocando, meu coração está falando, eu vou. A minha mãe é mineira. E tu sabe como é que é mineiro, né? Mineiro fala que se vai chegar 10 horas lá, você tem que sair 7 horas da manhã de casa. Então eu cheguei na entrevista de emprego muito cedo. A entrevista era meio-dia, eu cheguei 10 horas da manhã. E aí eu estava ali sentado, do lado, chegaram 2 meninos muito bem arrumados, com um livro dessa grossura de Linux, o outro de Windows, tudo bem arrumado, e eu ali, cabelo grande, magro, porque eu era muito magro. Hoje em dia, graças a Deus, estou gordinho. Eu era muito magro. Eu fiquei ali sentado e chegou uma hora, quando já foi chegando perto de meio-dia, meu rosto já estava desfalecendo. Eu não aguentava porque eu estava com fome, eu estava com muita fome. Meu irmão, para você ver como é que Deus cuida de ti. A palavra de Deus diz: esforça-te, tem bom ânimo, e eu serei contigo. Do nada saiu uma mulher de dentro do departamento de vendas. Ela saiu, ela olhou para mim e ela falou assim: olha só, menino, vem cá, é você, vem cá. Ela me levou na copa e ela falou assim: ó, toma, come, bebe, porque o Senhor mandou eu vim aqui trazer isso para você. Meu irmão, Deus não te abandona, Deus é contigo. Às vezes você fala assim: mas como que você tem essa fé? Como que você acredita? É porque eu tenho visto aos longos dos anos o que Deus tem feito. Deus nunca te desampara, amado. Mesmo quando você é infiel a Ele, mesmo quando você se rebela, quando você está afastado, Ele permanece cuidando de você. Porque se você está ouvindo hoje, não pense que é porque o mundo é bom, mas é porque Deus tem tido misericórdia de ti, irmão. Deus tem tido misericórdia de ti. Deus permitiu que você vivesse até hoje para ouvir a palavra de Deus. Deus é misericordioso, irmãos. Eu fui para a entrevista. Quando eu me sentei para conversar com o rapaz, ele falou o seguinte: Carlos, olha, acabaram de sair 2 meninos daqui. Acabaram de sair 2 meninos aqui que sabem tudo de Linux. Tem mais de 5 anos, Carlos, que eu não tiro férias. E como que eu vou colocar você aqui? Porque eu quero tirar férias no mês que vem. Ou daqui a 2 meses, eu não lembro ao certo, já estou velho. E você não vai aprender isso nesse tempo todo. E eles já sabem, por que eu tenho que te contratar? Eu falei para ele assim: irmão, porque eu preciso. E eu digo para você, diante de Deus, que você é o melhor profissional de Linux que você tem nessa empresa, você me deu a oportunidade hoje. Ele olhou para mim e falou assim: olha, eu não sei porquê. Eu não sei porquê. Mas eu vou te aprovar aqui agora, na tua frente. Eu vou te aprovar aqui. Se o RH te falar não, é outra coisa. Mas eu vou te aprovar aqui agora, na tua frente. E aí eu já saí dali, já todo contente, mas, meu irmão, tem que ter determinação. Porque cada vitória que tu vai recebendo na tua caminhada, cada vez que o Senhor se aproxima de você, o inimigo ele se apresenta com muito mais força, porque ele sabe que daquela árvore pode sair fruto, ele sabe que de ti vai sair algo bom, então ele se aproxima porque ele quer te destruir, a intenção dele é te destruir. Por isso que nós chamamos ele de inimigo, nós não chamamos ele de coleguinha. Quando eu cheguei para conversar com a mulher da RH, ela falou assim: olha, estou olhando para você aqui, tu é cristão? Aí eu olhei, né? E agora? O que você fala? Você é ou você não é? Naquela época, irmãos, contratar um cristão era complicado. Hoje em dia é moda ser evangélico, né? Mas naquela época era complicado. Eu olhei para ela e falei assim: olha só, meu irmão, eu sou cristão sim, sou da Assembleia de Deus. Ela falou: amém, irmão, então você está contratado. Meu irmão, é assim que Deus faz. É assim que Deus faz. Eu não posso falar para você nada diferente do que está na palavra de Deus.
E a palavra de Deus nos diz que nós temos um Deus que trabalha em favor daqueles que o amam e o temem. É assim. Zaqueu chega ali. Ele conseguiu subir. Eu quero crer, irmão, que Zaqueu estava olhando assim, admirado, vendo o nosso Senhor passando no meio da multidão. Zaqueu naquele momento devia estar assim: olha, consegui chegar perto de Deus. Só que tem uma coisa, irmão. Quando você toma a atitude de se chegar a Deus, Deus mostra que Ele já conhece teu coração de muitos anos. Deus conhece o teu coração, irmão. A palavra de Deus diz no livro de Jeremias que eu te escolhi antes de que você fosse gerado no ventre da sua mãe e te dei como profeta às nações. O Senhor, Ele sabe de todas as coisas. O homem olha para você e vê um homem caído, um homem que não serve para nada, mas Deus olha aquilo que o homem não consegue ver. Ele vê o seu interior, Ele vê o seu caráter, o cerne da sua alma está diante de Deus. Deus tem os olhos como chama de fogo. Ele olha para você, Ele dispe, Ele tira toda a sua carne, toda a sua aparência, e Ele olha o seu interior. Quando Zaqueu está bem lá no altar, olhando, contemplando de longe o Senhor olha para ele. O Senhor olha para ele e fala o seguinte: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. O Senhor olha para Zaqueu e fala: Zaqueu, corre. Zaqueu, corre porque a obra continua, Zaqueu. Zaqueu, corre porque o tempo continua passando. Zaqueu, corre porque você não sabe se terá um amanhã para você. Zaqueu, corre hoje. Corre porque é hoje que eu quero ter um encontro contigo. É hoje que eu quero te mostrar as maravilhas do reino de Deus. É hoje que eu quero te salvar. Zaqueu, corre. Se esconde em mim, Zaqueu, porque você não sabe se você terá um amanhã. Ele olha para Zaqueu e Zaqueu, vem se encontrar comigo. E apressando-se desceu e recebeu alegremente. Amados, Deus sabe de todas as coisas. Desde a hora que nós nos deitamos para dormir, a hora que nós acordamos, Deus sabe de todas as coisas. A palavra de Deus diz que quando Deus chama Moisés para conversar com ele no monte, Ele fala: olha, eu farei passar toda a minha glória sobre ti. Deus coloca Moisés na fenda de uma rocha, cobre Moisés, e Moisés vê a Deus pelas costas. O meu entendimento disso é que Deus, Ele está sempre nos rodeando, Ele está sempre nos guardando ao nosso lado. As mãos do Senhor estão sempre sobre as nossas vidas. Mas Deus, Ele vai sempre na nossa frente. Nós vemos Ele pelas costas, porque o nosso futuro para Deus já é passado. O dia de amanhã Deus já viu. Eu não conheço, mas Ele já sabe o que vai ser. E eu tenho que confiar nele. Se você voltar um pouco em Lucas 18, capítulo 9, versículo 14, você vai ver o Senhor falando uma parábola para os seus discípulos, onde Ele fala que existiam dois homens, um fariseu e um publicano. E Ele fala que o fariseu se apresentou com arrogância diante de Deus, cheio de si. Mas o publicano, irmãos, ele sabia que era pecador. Talvez seja por isso que quando o príncipe daquele povo chega para falar com o Senhor, ele chega: eu conheço todos os mandamentos, eu pratico todas as obras, o que me falta? Falta-te nascer de novo. Vende tudo o que tem, se desprende das coisas desse mundo, então terás um reino de céu, no céu. Aquele fariseu, aquele príncipe, principal do povo, ele sai da presença de Jesus sem justificação,
porque não reconheceu a essência do Filho de Deus. Mas o publicano subiu na árvore, porque ele queria ver. Ele falava: Senhor, de repente eu não sou digno de estar ali na multidão tão próximo dele, mas daqui de longe eu consigo contemplar. O publicano é Zaqueu, irmão. Deus sabe de todas as coisas. Deus nos ensina na prática. A teoria fica para o mundo. A palavra de Deus é regra de fé e de prática. Se você crê e não pratica, você não faz nada. Mas se você pratica, você vê as promessas de Deus se cumprindo na sua vida. Precisamos crer e praticar a palavra de Deus, colocar em prática, e fazer, buscar. Então você vai ver as mãos de Deus sobre a sua vida. Do versículo 6 ao 9, diz assim: E apressando-se desceu e recebeu alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entraram para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo quadriplicado. E disse Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também esse é filho de Abraão. Teve mudança, irmão. Teve mudança. Mas teve mudança porque houve entrega. A capacidade cognitiva, o intelecto de Zaqueu mostrou a ele quem era Jesus. A vontade dele levou ele a ver o Mestre. A determinação levou ele a chegar num lugar onde ele podia contemplar o Mestre. Mas a salvação vem da entrega, em se entregar diante do Pai, em falar: Senhor, eis-me aqui. A igreja na Bíblia é comparada com uma noiva. A igreja do Senhor é comparada com uma noiva. Mas quando Jesus faz essa comparação, naquela época era costume das noivas juntarem 10 dracmas para fazer um colar. Amado, uma noiva não se apresentava no casamento sem estar adornada. Então elas faziam um colar com 10 dracmas, para que no dia do casamento, quando ela se encontrasse com o noivo, ela estivesse bem apresentada, bonita. O Senhor, ele fala que uma mulher, ela perdeu uma dessas dracmas. Uma dessas dracmas, irmãos, ela foi perdida, ela estava caída por algum lugar. Mas a palavra de Deus diz que ela não descansa, que ela continua procurando, ela acende uma lâmpada e ela vai atrás dessa dracma, porque ela sabe que ela não pode chegar naquele grande dia sem essa dracma. Essa lâmpada é a palavra de Deus. É a lâmpada que usamos para procurar essas dracmas, porque eu fui uma dracma que foi encontrada, irmãos. Você foi uma dracma que foi encontrada. Então o Senhor nos manda buscar as dracmas perdidas. De repente só falte uma, para que a porta da arca se feche e Ele venha com grande poder e glória nos céus nos buscar. Mas essa dracma, irmãos, ela tem que ser encontrada. A igreja só estará pronta, irmãos, quando todas as dracmas que a adornam forem resgatadas. Ou qual foi a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e vai à casa, e busca com diligência até achar. E achando-a, convoca as amigas e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há mais alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. A palavra de Deus no livro de Tiago: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Purificai as mãos, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos e lamentai e chorai. Convertei-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Amado, o Senhor não quer te ver numa situação de humilhação. Ele quer te exaltar.
não como o mundo. Porque Jesus é bem claro ao dizer assim: olha só, deixo-vos a minha paz, mas não a dou como o mundo a dá. O mundo tem a paz naquilo que ele pode ter, naquilo que ele pode comprar, naquilo que ele possui, nos seus bens, na sua casa. A paz de Cristo é diferente. A paz de Cristo vem da certeza de que, como ele vive, nós também viveremos. Como ele veio e voltou e ressuscitou, nós também ressuscitaremos. É isso que eu te ofereço nessa manhã. Entrega o teu caminho ao Senhor, amado. Confia nele. E ele será contigo. Ele será contigo. Faça como Zaqueu, se renda diante dele. Aleluia. Se renda diante dele. O evangelho é rendição. Só existe evangelho, irmãos, quando um rei, ele conquista a vitória. Então ele manda que o seu evangelho seja anunciado para aqueles que se renderam, saiba como se portar diante desse rei. Se renda diante dele. Se renda diante dele, no seu coração, na sua casa, onde você estiver, irmãos. Aonde você estiver, se render ao Senhor é colocar no coração o desejo de seguir com ele, o desejo de caminhar com ele. Uma mulher perguntou para ele: Senhor, dizem para nós, olha, é aqui que deve adorar, é lá que deve adorar. Ele falou: olha, nem aqui nem lá. O Pai procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade, aquele que não se limita a um espaço físico, a uma denominação, mas aqueles que são chamados de cristãos, aqueles que são servos do Deus vivo, aqueles que se renderam diante dele e disseram: Senhor, olha, eu não consigo fazer, mas faz em mim a tua vontade, seja feito o teu querer, reina sobre mim. Essa é a palavra, irmãos, que Deus colocou no meu coração. Eu espero que, assim como o Senhor falou no meu coração com essa palavra, que Ele possa falar também no seu coração. E que seja feita a vontade de Deus, em nome de Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade.